A paz do Senhor. Desigrejado. O que é um desigrejado? Desigrejado é uma forma em que pessoas foram batizadas com esse nome simplesmente por não fazerem parte de nenhuma denominação evangélica ou porque abandonaram a sua denominação evangélica. Então assim, principalmente esses que congregam em templos evangélicos, eles têm um pensamento errado sobre os desigrejados, pelo menos grande parte. Porque para eles, uma pessoa que está fora de uma denominação evangélica, ela está fora de comunhão. E por isso ela não está salva. E também que um desigrejado é um apóstata, é um ímpio. Mas será isso? Entenda que você sair de uma congregação evangélica, denominação evangélica, não querer fazer mais parte do sistema religioso, mas que você continua seguindo a Jesus Cristo, que você continua firme na sua fé, firme com Jesus Cristo, firme na palavra de Deus, você não é um apóstata. Essa pessoa não pode ser considerado como uma apóstata. Apóstata é aquele que abandonou a sua fé, que abandonou a Jesus Cristo, que abandonou a sua crença. Então veja a diferença de um apóstata de quem sai do sistema denominacional. É claro que tem pessoas que saíram do sistema religioso, saiu da sua congregação, aonde congregava, e acabou apostatando da fé. Realmente, está lá na palavra, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, abandonariam a fé. Agora, se uma pessoa decidiu sair da sua congregação por algum motivo ou alguns motivos e não pensa mais em voltar, congregar em uma denominação evangélica, mas que está firme com Jesus, com Deus, a palavra de Deus, ele não é um apóstata. Ele é apenas alguém que deixou de fazer parte do sistema religioso. É errado congregar em uma denominação? Não é errado. É errado se reunir em casas? Também não é errado. Desde o que esteja sendo ensinado numa congregação e numa casa, estejam em conformidade com a palavra de Deus. Aí, esses dias, um templário falou assim: templário é a pessoa que faz parte do sistema denominacional evangélico, ele leva o nome de templário. E os que saíram são mais conhecidos ou chamados como desigrejado. Mas essa palavra desigrejado soa meio como uma ofensa, entende? Então assim, eu ouvi esses dias de um templário, de um evangelista que faz parte de uma denominação evangélica. Ele falou que os desigrejados, simplesmente por não fazerem parte de nenhuma denominação evangélica, eles não ganham almas para Jesus Cristo, eles não pregam a palavra para ninguém, eles não expulsam demônios. Será? Olha só, dentro das igrejas evangélicas, isso está acontecendo. Você quase não vê esses milagres dentro das igrejas evangélicas. A maioria das pessoas que fazem parte das igrejas evangélicas, do sistema denominacional evangélico, não prega a palavra para ninguém. Não ganha nenhuma alma para Jesus Cristo. Então, falar isso a respeito de uma pessoa, só porque ela não faz parte do sistema denominacional, que ela não prega para ninguém, não ganha almas para ninguém, não realiza milagres. Eu conheço um pastor, ele não é daqui da minha cidade nem do meu estado. Ele está se reunindo em casas. Para a igreja evangélica ele não volta mais. E lá ele falou que o que está acontecendo lá no meio é algo que não acontecia quando ele congregava, porque o Espírito Santo tem mais liberdade fora do sistema denominacional. Porque todos sabemos da corrupção, da mentira, do engano, do roubo, da prostituição que há na maioria dos templos evangélicos. E isto impede a ação e a presença do Espírito Santo. Eu também não concordo com o exclusivismo em alguns templos evangélicos. Em alguma igreja evangélica, por exemplo, o Testemunho de Jeová, a salvação é só na organização deles.
A Igreja Católica fala que não há salvação fora da Igreja Católica. Aí vem a CCB e fala que nós somos os certos. Você não vai ser salvo se você não fazer parte da nossa congregação, do nosso ministério. Aí vem a outra, fala a mesma coisa. E aí vem a outra e fala a mesma coisa. Adventista. E por aí vai. Não existe isto, meu irmão. Templo, placa, não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é Jesus Cristo. É a vida como que você tem com Jesus Cristo. É o teu novo nascimento. É o teu ser nova criatura. É crer em Jesus Cristo. É andar com Jesus Cristo. É viver os mandamentos de Cristo. É obedecer a palavra de Deus. É ter Jesus na vida. Ter Jesus no coração. É entrar pela porta estreita. É isso que vai te levar para o céu. Não é a igreja A, não é a igreja B. Muitos que fazem parte do sistema religioso não estão em comunhão. Não vão ser salvos. Por quê? Porque eles estão em algum pecado. Muitas pessoas que não fazem parte mais do sistema denominacional, e eu conheço algumas pessoas que se reúnem em suas casas, estão mais salvas do que muitos que fazem parte de alguma denominação evangélica. Isaías capítulo 56, versículo 11. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então, isso é uma das coisas que está acontecendo em quase todos os templos evangélicos. Cães gulosos, congregações lideradas por cães gulosos, como diz a Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 diz que os cães ficarão fora do reino dos céus. Cães aqui não é o cachorro, o animal. Cães, pastores, líderes espirituais, de Isaías capítulo 56, versículo 11. Então, a maioria dos templos evangélicos hoje, tudo gira em torno do dinheiro. Para você ser obreiro, para você pregar, você tem que pagar lá, você tem que dar teu dízimo, você tem que dar uma oferta boa. Para você ser bem recebido, ter atenção, você tem que ser pelo menos ser ofertante e por aí vai. Então, praticamente as igrejas estão assim. Praticamente a igreja evangélica é uma vergonha para o evangelho de Cristo. Você que está congregando em alguma denominação evangélica, você vai concordar com o que eu estou falando aqui. Com certeza a tua igreja, talvez a tua igreja deve estar sendo assim. Você não está concordando com o teu pastor, com algumas coisas que ele faz lá dentro. Mas mesmo assim você está ali quietinho, só orando. Outra coisa, o mundo também já faz parte de muitos templos evangélicos, o mundo. Eu, Fabiano Pedroso, no momento, para quem me conhece, sabe que eu não estou congregando em nenhuma denominação evangélica. No momento não sinto vontade de voltar, a não ser que algumas coisas sejam mudadas. Aí a gente pode conversar. O meu foco é reunião familiar. Ou nós alugarmos uma sala e nós começarmos ali a pregar o evangelho do jeito como deve ser pregado. Se você que mora aqui na minha cidade de Chapecó está com esse mesmo pensamento que eu, entre em contato comigo, vamos conversar. Amém? Então, como o mundo já entrou, faz parte de muitos templos evangélicos, uma grande denominação evangélica, a sede aqui da minha cidade de Chapecó, é uma vergonha. Já deixou o mundo entrar lá dentro. Efeito de luzes, apaga as luzes, deixa a luz meio escura, pisca-pisca. Está parecendo uma danceteria, uma boate. É as igrejas evangélicas praticamente que estão apostatando do verdadeiro evangelho, entende? Praticamente uma pessoa abandona a sua denominação, muitas vezes por causa dos líderes espirituais. É eles que estão afugentando as pessoas das igrejas. Converse com qualquer um que já fez parte do sistema denominacional e hoje não quer mais voltar. Muitos estão traumatizados. Eu aqui na minha cidade, eu fiz parte de 3 ministérios. E os 3 ministérios eu saí, por quê? Por causa do pastor, do líder espiritual da congregação, pastor presidente. Por quê? Por ser um cão guloso, mais preocupado com o dinheiro do que as almas.
E eu sou obrigado a ficar ali dentro, quietinho? Não. Hoje, se eu estivesse congregando dentro de um sistema denominacional, não ia dar certo. Porque eu não ia aceitar o que está acontecendo. Eu não ia aceitar o que estão cobrando, o que estão ensinando. Eu ia bater de frente com o pastor. Eu ia dizer, pastor, dízimo dízimo não é bíblico no Novo Testamento. Pastor, para que essas frescuras de luz, pisca-pisca dentro da igreja, do templo, virou uma boate? Eu fico imaginando Salomão fazer isso lá no templo de Salomão quando existia. Colocar lá pisca-pisca, luzes como uma danceteria. Você que já frequentou uma danceteria como eu, sabe do que eu estou dizendo. Então não tem como, eu não tenho como fazer parte porque eu vou bater de frente. Dizer, pastor, olha, vigia, pastor, o que tu está fazendo, o que tu está ensinando, entende? É por isso que eu, o irmão Fabiano Pedroso, estou fora do sistema. No momento não faço parte. E Deus sabe o porquê disso. E Deus sabe qual é o meu objetivo. Então hoje também nós temos os desigrejados contra os igrejados. Então praticamente está meio que uma guerra aí da parte de alguns, dos que congregam e dos que não congregam. É os que congregam atacando os que não congregam. E tem pessoas que não congregam e que atacam os que estão congregando. E eu acho errado isso. Conheço pessoas ali através de redes sociais que não congregam. Pessoas que não congregam e estão sempre atacando os que congregam. Ao mesmo tempo, pessoas que congregam estão sempre atacando os que não congregam. Então isso é errado porque vai estar dando um péssimo testemunho para os que estão de fora. Para aqueles que não são convertidos, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E também tem desigrejado que só fala disso ou daquilo. Pessoa que não faz parte do sistema denominacional, mas fica falando só sobre esse assunto, só sobre aquele, e esquece de falar de Jesus Cristo. Por exemplo, tem uns aí que falam só do dízimo, dízimo, contra o dízimo. Tem outro que só fala sobre a terra plana. A terra é plana, é plana, é plana, é plana. E aí por aí vai. Então pessoas assim acabam se esquecendo do principal, que é Jesus Cristo. Quem será salvo, irmão Fabiano? O igrejado ou o desigrejado? Aí que tá, meu irmão. Ambos. Só que assim, você fazer parte de uma denominação evangélica, se o que está sendo ensinado ali, cobrado ali, é antibíblico, vai contra a palavra de Deus, você está errando. E se você está ensinando errado, a tua igreja, a tua congregação vai errar. Jesus disse, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E assim é com o desigrejado também, se ele está fora do sistema e está fazendo coisa errada, ensinando coisa errada. Mas eu não acredito assim que só pelo fato de porque está congregando vai ser salvo e porque não está congregando será salvo. Eu digo assim, irmãos, você que é um erro muito grave, você que congrega, você que faz parte do sistema denominacional, dizer que quem não congrega não será salvo. Isso é uma das grandes heresias. Você não pode falar isso. Se no momento eu estivesse congregando no sistema denominacional evangélico, como eu já fiz parte, mesmo assim, por eu estar congregando, eu jamais falaria isso a respeito de quem não está congregando. Dizer, irmão, irmã, procure uma igreja, senão você não vai ser salva. Você precisa estar em comunhão. Não existe isso. Lembrando que o joio, ele está em todo lugar. O joio está dentro da igreja e o joio também está fora da igreja. O joio está entre os salvos. O joio não é só aquele que decidiu não fazer mais parte do sistema denominacional. Apocalipse 14, versículo 12 diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, se você decidiu não fazer mais parte da denominação evangélica por algum motivo ou por alguns motivos, você não deixará de ser salvo por causa disso. Não. Como eu li aqui,
Se você continua perseverando no caminho de Deus, no caminho da salvação, no caminho da justiça, você vai ser salvo sim, independente de fazer parte de alguma denominação evangélica. Na palavra de Deus não está escrito: quem não congregar não será salvo. Eu tenho um vídeo aí falando sobre isso, sobre esse assunto, congregar. Eu vou deixar o link aí no final do vídeo para você que não viu esse vídeo, assista para você entender melhor sobre o assunto congregar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Por acaso Cristo está dividido? A verdadeira igreja de Cristo, ela não tem CNPJ. E o poder da igreja não está vinculada ao nome de uma placa denominacional. Então você acha que Deus está contente com essas divisões que tem hoje em dia? Igreja A, igreja B, igreja C, todas têm alguns pontos diferentes, mas todas se denominam certas. Como Paulo disse, por acaso está Cristo dividido? No mesmo tempo em que foi, como foi no tempo de Paulo, é nos tempos de hoje. Porque Paulo disse que alguns diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E a mesma coisa hoje: eu sou da Assembleia, eu sou da Brasil para Cristo, eu sou da Batista, eu sou Testemunho de Jeová, e por aí vai. Deus não está contente com isso, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, e o capítulo 12, versículo 27, e Efésios capítulo 5, versículo 30. Esses versículos dizem que o salvo, eu e você, somos membros do corpo de Cristo. Não está dizendo que nós somos membros do corpo de um sistema denominacional, que somos membros da igreja evangélica, não. Fazemos parte do corpo de Cristo. Uma pessoa, quando ela se torna salva em Cristo Jesus, quando ela nasce de novo, quando ela crê em Jesus Cristo pela fé, ela, no momento da sua conversão, ela passa a ser membro do corpo de Cristo, independente dela fazer parte de alguma denominação evangélica. Muitos não vêm para Cristo por causa do que está acontecendo dentro dos templos evangélicos. Foi o que eu acabei falando antes, sobre o mundo, cães gulosos, entre outros. Então, praticamente a própria igreja evangélica que está impedindo de muitas pessoas que não são convertidas irem para o evangelho. E eu sei que eu estou falando é verdade, porque eu conheço alguns católicos e ateus e espíritas que dão risada, zombam do povo evangélico pelo fato de coisas absurdas, banais, que está acontecendo dentro de alguns templos evangélicos. Então, é esse o motivo, um dos motivos, o porquê de muitas pessoas não virem para o evangelho. Por isso que eu falei antes, a igreja evangélica praticamente ela é uma vergonha para o evangelho de Cristo. Não estão praticamente assim ensinando da forma como Jesus e os apóstolos ensinaram. E é por isso que muitos não estão se convertendo. Eu tenho um irmão meu, familiares, amigos, que não vão para uma igreja evangélica, querem distância da igreja evangélica por causa do que acontece lá dentro, principalmente por causa dos cães gulosos, dinheiro, entre outros absurdos. E aí eles ficam aí fora não se convertem, não leem a Bíblia, não buscam conhecer a verdade, não buscam saber de Deus, sobre a salvação, sobre o céu. Outra coisa, Jesus Cristo, ele só se faz presente num templo evangélico? Será? Será que se eu me reunir aqui na minha casa, ou no meio da floresta, ou numa caverna, ou numa ilha, ou debaixo da ponte, ou na rua, ou no deserto, Jesus não vai se fazer presente? Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus Cristo disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aleluia! Então, Jesus se faz presente em qualquer lugar aonde o seu nome seja anunciado, seja proclamado. Glória a Deus! E não só dentro de um templo evangélico, como tem alguns aí que pensam dessa forma. Atos capítulo 16, versículo 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, Jesus Cristo habita dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo de Deus,
Eu e você, crente em Jesus Cristo, somos a morada do Espírito Santo. Somos a habitação de Deus. Somos a casa de Deus. Somos a casa do Espírito Santo. Deus habita dentro de cada um de nós. Aleluia! E isto é confirmado por João capítulo 14, versículo 17, Efésios capítulo 2, versículo 22 e Romanos capítulo 8, versículo 9. Então, o que eu quero dizer para você? Que, claro, não estou aqui querendo dizer, através desse vídeo, que congregar é errado. Não estou dizendo que eu sou contra o sistema denominacional, tá? Um desigrejado como eu, que no momento não faço parte e não sei se eu vou querer fazer, a não ser que mude algumas coisas, como eu falei antes. Então assim, mas ainda é melhor que a pessoa fique dentro de uma igreja evangélica, por mais que tenha alguns erros ali. Eu prefiro que ela fique lá dentro do que ela tá aí perdida nesse mundão, no bar, em baladas, nas ruas, tomando bebida alcoólica, fumando, usando droga. Ainda melhor assim estar dentro de uma igreja evangélica do que estar fora. Lembrando que em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, não haverá templo na Nova Jerusalém. Não haverá templo. Então assim, esse assunto que eu decidi fazer esse vídeo é até para defender também os desigrejados, essas pessoas que não fazem parte do sistema denominacional, porque nem todos eles apostataram da fé. A maioria estão firmes com Jesus, estão lendo a Bíblia, estão orando. Alguns estão procurando se reunir com outros irmãos numa casa, enfim. Então essas pessoas que decidiram sair do sistema denominacional, elas estão salvas sim, desde que elas cumpram o que disse João em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Por que não? Entenda que salvação está em Jesus Cristo. A salvação não está vinculada a nenhuma placa de igreja, tá? Eu digo assim para você, você que está congregando, você se sente bem ali, não quer sair, às vezes você discorda de alguma coisa ali na congregação, como por exemplo o dízimo, o pastoreado feminino, o mundo, entre outros. Eu digo assim para você, fica ali dentro, continua ali, não saia. Porque se você sair, e se você não estiver firme com Cristo, você pode acabar se desviando, acabar se tornando um crente morno, e isso não vai ser bom para você. Agora, você que está ali dentro, você que já saiu do sistema e não pensa mais em voltar, por algum motivo ou outros motivos, continua firme com Jesus, continua orando, continua clamando pela misericórdia de Deus, e pode ter certeza que Deus vai te salvar sim. Por que não? Então assim, eu vou morrer e não vou ver tudo o que está acontecendo dentro dos templos evangélicos. Não todos, mas a maioria. E eu assim digo assim para você, eu sou obrigado a ficar lá dentro quietinho, vendo tudo, as coisas absurdas que está acontecendo, as heresias? Não, eu não sou obrigado a ficar lá dentro. Por isso que hoje eu saí fora e como eu falei, eu ficar dentro de uma congregação assim, onde tem absurdo atrás de absurdo, heresia atrás de heresia, não tem como eu ficar quieto, não, mas não tem como, porque eu vou chamar o pastor no canto, ou o líder lá da congregação, o dirigente no canto, e vou dizer, pastor, assim, 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 o senhor está equivocado, o senhor está errando, a Bíblia fala assim, o senhor está dizendo que é do outro jeito, então fica complicado, entende, meus irmãos? Além do que você que faz parte de uma denominação evangélica, você fique atento por causa do ecumenismo. Porque há grande chance da igreja aonde você congrega fazer parte do ecumenismo.
Tem aí no meu canal também um vídeo sobre o ecumenismo. Eu vou deixar o link no final aí do vídeo. E você veja, você que não viu, para você entender melhor sobre esse assunto. Amém? Lembrando quando João escreveu as 7 igrejas, lá no livro do Apocalipse, aos 7 anjos das 7 igrejas, essas igrejas eram espalhadas, essas igrejas eram formadas, constituídas pelos crentes em Jesus Cristo. Não havia placa denominacional. Essas 7 igrejas eram uma só. Todos viviam em comum e acordo. Então, é como eu falei antes, não eram igrejas que estavam divididas como é nos tempos de hoje. Lembrando que Jesus Cristo não congregava. Jesus Cristo, ele apenas, quando ele aproveitava as oportunidades que tinha para pregar o evangelho do reino no templo, nas sinagogas, em outros lugares, como à beira do mar, no monte. E Paulo, praticamente, ele também não congregava. Ele era tipo um missionário. Ia de igreja em igreja, pregando, conferindo, vendo como está. Mas mais é Jesus Cristo. Como eu falei, Jesus Cristo ali. Então, para te ver que você não pode dizer, só porque você congrega, dizer para as pessoas, dizer que quem não congrega não será salvo, que é um desviado, que é um apóstata. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Amém? E que também eu quero deixar bem claro, através desse vídeo, que eu não estou dizendo para você que faz parte de alguma denominação evangélica abandonar a sua congregação, tá? Não é nada disso. E assim, muitos dizem que quem não faz parte de alguma denominação evangélica, ou desegrejado, ele não faz nada para Deus lá fora. Será? Eu não preciso ficar dizendo para todo mundo, a toda hora, tá sempre divulgando em redes sociais o que eu faço para Deus aqui fora. Uma que eu tenho esse meu canal, que estou usando ele para glorificar Deus e a sua palavra, uso as redes sociais para exaltar Deus e a sua palavra. Desde que eu me converti, eu entreguei até hoje mais ou menos 5.000 panfletos com mensagens bíblicas. Volta e meia eu estou falando de Jesus e da Bíblia com alguém. O meu pai, praticamente todas as vezes que a gente senta para conversar, eu estou falando da Bíblia com ele. Tem muita gente que não faz parte de nenhuma denominação evangélica e está fazendo muito mais coisa para Deus do que quem está lá dentro, congregando. E eu posso provar isso para você. Então, eu digo para você, para alguém aqui, você que está me vendo, para alguém eu estou falando isso agora que eu vou falar. Você que está congregando, você está mais longe do céu do que quem está fora, do que quem não está congregando. Então vigia, meu irmão, minha irmã. Amém?